E aí galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo sobre os celtas. Eu tinha dito no vídeo passado que eu ia falar sobre a religião celta e a minha viagem, mas eu vou deixar isso para outros vídeos, porque hoje a gente vai falar sobre os guerreiros celtas e o confronto entre o maior guerreiro celta da história, o Vercingetorix, e o Júlio César. Então deixem um like, se inscrevam, compartilhem e fiquem com o vídeo. Os guerreiros celtas da antiguidade eram famosos por aterrorizar as fileiras inimigas com sua natureza guerreira e postura de batalha. Com sua cultura e religião bem voltadas à guerra, eram temidos por outros povos, principalmente por seus famosos guerreiros loucos em frenesi, com os inimigos relatando que chegavam a morder seus escudos de tanta fúria. Tendo dito isso, muitos guerreiros celtas eles iam pelados para a guerra e com esses símbolos pintados no corpo, porque eles acreditavam que os espíritos iriam proteger eles. Eles também achavam que isso era uma forma de amedrontar os inimigos, tanto porque eles estavam mostrando o físico deles, tanto porque também os inimigos iam pensar, tipo, pô, esse cara é brabo, o cara vai sem armadura pra batalha, o cara não tem medo de morrer. Essa coisa de não ter medo de morrer parece muito com os vikings, né? Porque pra eles morrer era só uma passagem espiritual para outro mundo, onde quando eles chegassem lá, eles teriam felicidade eterna e teriam comida também para sempre. Voltando a falar sobre os guerreiros, só quem usava armadura eram os nobres e os reis. Eles usavam uma armadura chamada cota de malha, que seriam vários anéis de metal entrelaçados uns nos outros, que servia como proteção de corte e perfuração de espada ou lança. Posteriormente, essa armadura foi bastante utilizada na Idade Média. O resto do exército usava armadura de couro e roupas leves. As táticas celtas são basicamente três. A primeira, eles usavam o número a favor deles, né? Se eles tivessem vantagem numérica, eles juntavam todo mundo em um grande bloco e saíam correndo para cima dos inimigos, tentando amedrontar eles e desorganizar eles, né? Porque imagina, você tá lá na primeira fileira do exército e vem aquele bloco enorme de gente correndo para cima de você, e aí tem aquele choque de parede de escudo e os caras batendo, tal, tentando passar, ia ficar todo mundo desorganizado. A segunda tática que eles usavam é bem parecida lá com a série dos vikings lá, que os caras sempre usam, que é aquela grande parede de escudos, e aí eles vão avançando aos poucos para cima do inimigo. E a terceira tática seria bater e correr. Eles identificam onde estão os inimigos, aí eles vão lá com cavalaria leve, arqueiros, atacam os caras e saem correndo depois. Essa tática era bastante usada quando eles estavam em florestas ou quando eles estavam em menor número, porque isso é bom quando você está em menor número, porque o exército que está muito grande vai levar mais tempo para chegar até você, né? Já que você está com menos exército, você consegue se locomover mais rápido. Agora eu falarei sobre o maior guerreiro celta de todos os tempos, o Vercingetorix. Ele deu origem a um personagem dos quadrinhos, o Asterix. Ele era filho de seu tio, e o Vercingetorix serviu como auxiliar no exército romano, em 56 a.C. Júlio César protegeu seu pai, permitindo que ele fosse chefe da tribo dos Arvernos. Porém, o seu tio foi assassinado e César ele não quis ir atrás do assassino nem interviu nessa briga. Nessa época, a Gália, a atual França, ela estava dividida em duas partes, né? A parte que os romanos conquistaram e a outra parte que estava dividida entre várias tribos que não estavam sob controle romano. Os romanos se referiam a esses gauleses como galos cabeludos. Eles chamavam eles assim porque, ao contrário dos romanos, muitos celtas mantinham o cabelo grande. E eles chamavam os gauleses conquistados de galos togados, porque os romanos usam toga, né? E os celtas usavam calça. Voltando ao Vercingetorix, ele acabou sendo expulso da própria cidade natal, depois disso tudo que aconteceu, porque os dirigentes da cidade não queriam briga com os romanos, né? Então eles tinham medo do Vercingetorix querer se tornar o rei dos Alvenos, assumindo então o lugar do pai dele. Mas aí, como o Vercingetorix era um cara malandro, um cara esperto, sabia se comunicar, ele foi recrutando pessoas. E aí, com essas pessoas que ele recrutou, ele voltou na cidade natal dele, que é Gergóvia,
invadiu e expulsou todo mundo que tinha traído ele, né? E aí, aproveitando que ele se tornou rei, como os romanos eram muito cruéis nas invasões, ele, apesar de ter servido no exército romano, como ele era gaulês, ele não gostava nem um pouco dos romanos, né? Então ele acabou trazendo as tribos celtas que ainda não estavam sob domínio romano e convidou eles a se aliarem a ele. Essa aliança seria para se revoltar contra os romanos e expulsar eles da Gália. Então ele foi recrutando soldados, mandando fazer armas em várias cidades. E como ele tinha servido no exército romano, ele conhecia muitas táticas romanas. E ele sabia que a cavalaria era uma importante peça do tabuleiro contra os romanos. Ele alertou que quem o traísse, ele iria queimar vivo e torturar até a morte. Enquanto isso, Júlio César, que tinha recebido as informações de que toda essa revolta estava acontecendo, ele reuniu as tropas e marchou em direção à Gália. Chegando lá, o Júlio César invadiu o primeiro povo, que eram os arvenos, que pediram ajuda do Vercingetorix. O Vercingetorix acabou se precipitando e ele dividiu as tropas e mandou apenas um pequeno contingente para ajudar a cidade. Só que os cavaleiros romanos conseguiram derrotar esse pequeno exército que ele mandou. Após essa derrota, o Júlio César aproveitou para fazer pequenas investidas no exército gaulês. Fazendo isso, ele conseguiu desorganizar o exército gaulês. E, além disso, ele ganhou uma vantagem, que ele não precisou entregar nenhuma cidade para os gauleses. Ele conseguiu manter as duas cidades que estavam sob o domínio dele e fazer os gauleses recuarem. Então o Vercingetorix decidiu fazer aquela tática russa de tacar fogo nas cidades e ir recuando. Porque fazendo isso, eles iriam tirar os suprimentos dos romanos assim que eles chegassem naquele território. Então eles iriam estar cada vez mais longe de casa, né? E cada vez com menos suprimentos. Júlio César chega a comentar sobre isso em uma carta que eu vou ler para vocês. Tais meios parecem duros e rigorosos. Os gauleses devem achar ainda mais dura a perspectiva de verem seus filhos, suas mulheres, reduzidos à escravidão. Eles próprios perecem. Sorte inevitável dos vencidos. Por todos os lados só se vê incêndios. Esse espetáculo causa uma aflição profunda e universal. Mas como consolo, era a esperança de uma vitória, quase certa que faria esquecer prontamente todos esses sacrifícios. Vercingetorix iria queimar mais outra cidade, a atual Bourges. Mas os habitantes da cidade imploraram para ele não fazer isso. Então ele acabou por querer defender a cidade, já que a cidade ficava no alto de uma colina e entre um rio. Ele acreditava que seria bem fácil de defender a cidade. Então ele ficou dentro da cidade, observando o avanço romano e, através de seus batedores, ele obtinha informação sobre o exército romano. Então César fez um cerco à cidade, que ele estava disposto a ficar o tempo que fosse até derrotar eles. E nisso, quando um pelotão romano se separou, o Vercingetorix ordenou um ataque de dentro para fora da cidade. Aí ele matou algumas tropas romanas ali. Após um longo período de cerco, o Vercingetorix saiu das fileiras do exército para tentar montar uma nova estratégia contra os romanos. Só que como ele se afastou do exército, ele começou a ser acusado de traição pelos próprios habitantes da cidade e pelo seu exército. Então ele vai até as tropas e convence eles de que ele não tinha traído eles e que não ia abandonar eles até o final. E aí o que ele faz? Ele ordena que os mensageiros dele vão em cada cidade da Gália recrutar o máximo de homens possível para levar até o cerco e fazer uma última batalha com os romanos. Aí durante esse período o Júlio César abandonou o cerco e tentou invadir a cidade natal do Vercingetorix, porque ele sabia que isso seria um símbolo e uma humilhação para os gauleses. Só que ele acaba que ele não consegue invadir, então ele desiste e o Vercingetorix ele acaba reunindo todas as tropas dele na cidade de Alésia. E aí acontece um outro cerco pelos romanos, só que agora na cidade de Alésia. Os romanos então fazem um grande circuito em volta da cidade, onde tinham inúmeras defesas para impedir qualquer contra-ataque de dentro da cidade às tropas romanas.
Mesmo assim, acabaram acontecendo alguns contra-ataques e os romanos conseguiram se defender de todos, apesar de terem perdido muitas tropas. Depois de um longo período de cerco, as tropas que o Vercingetorix havia convocado chegaram e eles reuniram cerca de 250 mil soldados. E os romanos tinham cerca de 80 a 70 mil soldados. Então o momento final dessa guerra se aproxima. Júlio César manda a cavalaria ao ataque e travar combate. Havia soldados em todos os cantos do campo. Eles esperavam atentos o início da batalha. Os gauleses ferozmente seguram o ímpeto dos cavaleiros romanos. E os gauleses, vendo os romanos serem atacados pela multidão, não cessavam de animar os seus compatriotas. Vamos, irmãos, acabem com esses romanos! Como a ação se passava à vista dos campos, nenhum ato de covardia ou bravura podia ficar oculto. Eram uns e outros estimulados ao valor e à glória eterna, seja pelo temor da vergonha ou pela honra da bravura, combatendo-se quase desde o meio-dia até o pôr do sol, com um duvidoso resultado. Os romanos, por uma parte, lançaram-se em esquadrões, cercando os gauleses, e com esse ataque, eles fazem os gauleses recuarem até as trincheiras e de volta para a cidade. Mas os que tinham saído de Alésia, quase perdida a esperança da vitória, retiraram-se tristes para dentro da praça. E um dia se passou. Reunidos em grande número, saem os gauleses da cidade em silêncio, à meia-noite, e se aproximam das fortificações romanas de frente para o campo. E de repente a confusão se inicia. Os gauleses atacam os romanos com tudo que eles têm. E Vercingetorix faz soar a trombeta, e dá o sinal para que seus homens saiam da cidade. E ele diz: Eu sou o Vercingetorix, e eu vejo um exército de compatriotas reunidos aqui para lutar contra a tirania. Vocês vieram para lutar como homens livres. E homens livres vocês são. O que vocês fariam sem a liberdade? Lutem e pode ser que morram. Fujam e viverão, pelo menos por um tempo. Então no seu leito, muitos anos depois, vocês estariam dispostos a trocar todos os dias a partir desse, por apenas uma oportunidade de voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem até tirar nossas vidas, mas nunca tirarão nossa liberdade! Dado início ao último confronto entre os romanos e os gauleses perdem o confronto e se rendem. Vercingetorix não esperou que os centuriões romanos o arrastassem de mãos e pés amarrados até Júlio César. Montado em seu cavalo, vestindo a armadura mais rica que os gauleses poderiam fazer, lançou-se aos pés de Júlio César sem dizer uma palavra. Esse gesto de Vercingetorix, seu brusco aparecimento, seu porte elevado e seu rosto orgulhoso causaram entre os espectadores uma grande comoção. César ficou surpreso e quase assustado. Guardou o silêncio por alguns instantes, mas em seguida, explodindo em acusações. E César censurou o gaulês por sua antiga amizade, pelos benefícios que ele havia adquirido e retribuído tão mal. Depois fez o sinal para os seus soldados para que amarrassem ele e arrastassem pelo acampamento. Vercingetorix sofreu em silêncio, e os soldados à sua volta se comoveram com a situação. Apenas César permaneceu frio e cruel. Então Vercingetorix foi levado por César até Roma, onde foi exibido como troféu e ficou preso por muitos anos, até que César ordenou que ele fosse enforcado. Então é isso, galera, o vídeo acabou, espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco maior e próximos vídeos virão. Deixa o like aí, se inscrevam, valeu, falou, até a próxima.